Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra que hoje de manhã fiquei muito feliz com o que Deus, da maneira como Deus fluiu aqui hoje de manhã, e a maneira como Deus foi revelando a palavra e como foi impactante. Quando estava aqui pela manhã, querido, foi tremendo, foi tremendo. E eu senti no meu espírito que à noite Deus quer derramar da mesma porção aqui. Amém? E quando você olha para Jesus, você vê que Jesus delegou alguns ministérios para a igreja. Ele delegou alguns ministérios. E você vai ver que ele delegou o ministério da reconciliação. Ele delegou o ministério da pregação do evangelho. Ele delegou o ministério da cura dos enfermos. Agora perceba, ele não delegou esse ministério para uns. Porque quando ele delega um ministério para pessoas específicas, a Bíblia é clara em dizer, e ele chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas. Mas tem alguns ministérios que ele delega para pessoas e indivíduos em particular. Mas tem ministério que ele delega para o corpo de Cristo. Por exemplo, curar os enfermos. Ele delegou esse ministério. E vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa palavra não é para o pastor. Essa palavra não é para o discipulador. Essa palavra não é para o homem, para a mulher. Essa palavra é para a igreja, para todos. Todos têm autoridade. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, temos o ministério para reconciliar. Reconciliar. Eu quero vocês bem atentos aqui. Bem atentos, fiquem bem ligados. Liguem os instrumentos, fiquem aí apóstolos. Ele nos deu o ministério da reconciliação. E agora, um ministério que talvez você não aprendeu e que talvez está sendo desapercebidos. Ele nos deu o ministério da libertação. Esse é um ministério que ele deu para a igreja. O ministério da libertação. Ele diz, e vocês se levantarão contra todo o poder do inimigo, e ele não lhes fará dano algum. Amém? E vocês expulsarão os demônios. Esse é o ministério que Deus deu à igreja, o ministério da libertação. E essa noite eu quero ativar, eu venho em nome do Senhor para ativar esse ministério na tua vida, despertar em você a autoridade para você pisar serpentes e escorpiões, se levantar contra toda a força do inimigo, se levantar contra toda a ação do inferno, e eles não lhe farão mal algum. Quantos creem nisso? Amém? Quero que você acompanhe comigo o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 21, conta um pouco dessa ênfase do ministério de Jesus. Diz assim no versículo 21, depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Amém? Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou, não demorou, que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, o qual gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, tu és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu e disse: cala-te, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, e bradando, e gritando, e berrando, e desesperado em alta voz, saiu dele. Aleluia! E todos, diga todos, e todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Que é só? What is this? Que é isso? É uma nova doutrina? É um novo ensinamento? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhes obedecem. Olha que tremendo. Agora preste atenção, querido. Até esse momento, ninguém expulsava demônios. Nunca houve uma expulsão, nunca houve um exorcismo na face da terra. Até esse momento. Quem revelou o reino das trevas, quem veio trazer entendimento que existe uma casta, um bando de espíritos imundos, foi Jesus. No Velho Testamento não havia entendimento que havia demônios. A doutrina ou a teologia no Velho Testamento é que tanto bem quanto mal vinha de Deus. Só
Só Jesus veio revelar que havia o príncipe deste mundo. Só Jesus veio revelar que havia Satanás e demônios. E até esse momento ninguém expulsava demônios. Quando Jesus surge no cenário e começa a exercer o seu ministério, e os demônios começam a se agitar, os demônios começam a se manifestar, os demônios começam a ser expulsos, o povo fica: uau, que domínio, que é isso? Nunca vimos isso. Que doutrina é essa? Quem é esse que tem autoridade e os espíritos imundos saem deles? Quem é esse? Que autoridade é essa? Que nova doutrina é essa? Querido, nós precisamos entender que em Jesus há uma autoridade e há um chamado ao ministério da libertação. Eu e você temos esse chamado, e à medida que nós vamos tomando consciência disso, e à medida que nós vamos tomando participação disso, a nossa vida começa a ter outra realidade, outra verdade. Deixa eu avançar com você, porque nós temos muito para falar aqui nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo tem muito para fazer. Gostaria que ninguém se movimentasse, ficasse quietinho no seu canto e ficasse atento à palavra de Deus. Amém? Resista, fique perto, fique quietinho. Agora, dentro do entendimento, você precisa aprender duas coisas. Existe a possessão demoníaca, e existe a demonização. Diga: possessão e demonização. Querido, por falta do entendimento e de saber diferenciar uma coisa da outra, a igreja tem se eximido, a igreja tem fugido, a igreja tem sido ignorante no assunto espiritual. E por que eu e você? Porque a igreja tem sido ignorante, tem sido displicente e tem sido até irresponsável com isso. Ela tem sido vítima, presa fácil do ministério dos demônios, da ação dos demônios na sua vida. Agora, diga: possessão e demonização. Qual a diferença? Deixa eu tentar te explicar. O que é uma possessão? Possessão são pessoas que são dominadas por espíritos imundos. São pessoas cuja identidade, personalidade são invadidas por uma entidade espiritual, e elas passam a ter as características desses demônios. Por exemplo, a Bíblia nos conta que, por causa de possessão demoníaca, alguns eram mudos, alguns eram surdos, alguns eram coxos. A Bíblia fala que a possessão demoníaca, quando manifestou na vida daquele jovem que a Bíblia diz, o endemoniado de Gadareno, o jovem de Gadara, a Bíblia diz que aquele garoto tinha perdido todas as suas características. Ele não morava mais numa casa, mas ele morava nos sepulcros, no cemitério era o lugar dele morar. E contam que amarravam ele com grilhões, e de repente, por causa da possessão demoníaca, vinha sobre ele uma força descomunal, e ele arrebentava os grilhões, por causa de uma possessão demoníaca. Quando se você já frequentou esses centros de Umbanda, de Quimbanda, Macumba, Saravá, sei lá o nome, você tem aquelas figuras, por exemplo, do preto velho. É uma pessoa, e eu já tive num lugar desse, onde era um jovem, e ele era igual um velho. Ele era encurvado igual um velho, ele tinha semblante de velho, ele falava a voz de um velho, porque o espírito que estava nele era um espírito chamado preto velho. A possessão demoníaca rouba a característica do homem, rouba a personalidade da pessoa, e manifesta-se aquilo que o espírito maligno é. Então, possessão demoníaca é quando um espírito imundo, uma entidade demoníaca, toma controle da sua vida, toma você e leva você a fazer coisas que naturalmente você não faria. Uma vez expulsando, fazendo libertação, exorcismo na vida de uma pessoa. Ele era uma pessoa pequena, não era grande, era baixinha. E essa pessoa, querido, ela conseguia dar saltos, que ela jogava o pé dela na altura do meu nariz, uma elasticidade que não era dela. Essa pessoa pequenininha, 5 homens grandes, do porte do Alessandro assim, homens grandes, altos, fortes, pulavam em cima dele. E aquele garotinho, aquele homem pequenininho, de repente, por causa da possessão demoníaca, ele se levantava e ele jogava esses homens metros distantes assim. É uma força descomunal, é uma possessão demoníaca, onde você não é você mais, mas é uma entidade que tomou o teu lugar. Isso é possessão, ok? Isso, diga: possessão.
Agora, demonização, o que é demonização? Diferente de possessão, demonização é uma influência demoníaca sobre você, sobre uma pessoa. Aonde, enquanto a possessão é interna, o espírito imundo atua dentro de você, a demonização é uma influência externa. Por exemplo, nós temos um caso na Bíblia, no mínimo um caso perfeito para ilustrar isso, que é o apóstolo Pedro. Um dia Jesus conversando com eles, e Jesus pergunta: e vocês aí, o que dizem que eu sou? Pedro, tomado pelo Espírito Santo, e ele olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fica admirado: uau, Pedro, parabéns, não foi carne nem sangue, você teve uma revelação do céu. Querido, minutos depois, não sei se 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas instantes depois, Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás, afasta-se de mim, Satanás, sai de mim, Satanás. O próprio Pedro, que minutos antes estava debaixo de unção do Espírito, agora estava debaixo de influência demoníaca. Uma demonização manifestou na vida de Pedro, e Jesus identificou. Demonização é uma influência que todos nós estamos sujeitos, todos nós estamos expostos. Pedro, tendo essa experiência, quando ele escreve as suas cartas, na primeira carta dele ele diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao teu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Demonização é uma influência. Querido, como identificar uma demonização na minha vida? Como identificar uma influência demoníaca na minha vida? Tudo que é exagerado, tudo que é extremo, tudo que é exagero, extremo, pode ser uma influência demoníaca na sua vida. Tudo que é exagero, tudo que é compulsivo, pode ser na sua mente, pode ser no seu corpo, pode ser na sua alma, pode ser nas suas emoções. Essa influência, ela vai atuar em alguma área da sua vida. Por exemplo, uma pessoa compulsiva, toda compulsão, ela pode estar na sua origem uma influência demoníaca. Uma pessoa compulsiva por dinheiro, uma pessoa compulsiva por sexo, uma pessoa compulsiva por bebidas, uma pessoa compulsiva por violência, uma pessoa compulsiva por outra pessoa, sofrendo de compulsões. Essa pessoa pode estar debaixo de influência demoníaca. Esse é o problema, ok? De uma influência. Tudo que é exagero, sexo exagerado, bebida exagerada, ira descontrolada, uma pessoa que é muito irada, muito nervosa, descontrolada, uma pessoa com tristeza extrema, muito angustiada, muito triste, muito cabisbaixa, você pode estar debaixo de influência de demônio. Angustiada, pessoa que come exageradamente, não tem controle dos seus hábitos alimentares, pode ser uma influência demoníaca. E eu preciso diferenciar, ok? Eu preciso aprender a fazer essa diferença, porque às vezes, querido, você está fazendo um aconselhamento, às vezes está lá como discipulador, aconselhando aquela pessoa, querendo levá-la para o caminho certo, querendo fazer com que ela corrija algumas áreas do seu caráter, mas, querido, às vezes está tentando falar com ela, e ela está debaixo de influência demoníaca, e você está tentando dar um conselho, e esse conselho não vai chegar, porque às vezes ela está debaixo de influência de Jezabel, às vezes ela está debaixo de influência do espírito de medo, às vezes ela está debaixo de influência de espíritos de enfermidade, espíritos de ira, e você está ali: não, meu irmão, para com isso, deixa isso, conserta aqui, para ali. Ela não vai parar, porque não é ela, é de fora dela. Alô? Tem alguém aí? Quantos estão entendendo essa palavra? Demonizamento, demonização, diferença entre possessão e demonização. Você precisa aprender isso, porque Deus te deu o ministério da libertação, e você precisa conhecer para poder usar e vencer. Agora, também nesse processo, você também tem que fazer a diferenciação, e você tem que aprender a discernir a diferença entre carne, o que é carne e o que é demônio. Por quê? Carne e demônio, eu preciso aprender a diferenciar, porque quando eu for lutar, as armas não são iguais.
Eu preciso saber diferenciar entre carne e demônio, porque talvez eu estou lutando e usando armas erradas, e o resultado não vai dar certo. Então o que é demônio? Certo? Demônio, ou demonização, é tudo aquilo que você não controla, tudo aquilo que foge do teu controle, tudo aquilo que perde, você não consegue dominar. Como eu já disse, é uma ira, é uma compulsão. E geralmente a demonização, a influência de demônios começa no seu interior, começa num escondido, mas ela vai culminar num ato público. Começa com você ali, ok? Tomando uma bebidinha em casa, né? Um martelinho, um golinho, e de repente aquilo vai crescendo dentro de você. Você está debaixo de influência demoníaca. De repente você já está nos bares, você já está se expondo alcoolicamente, você já começa a andar alcoolizado no meio do povo. Começou no secreto, começou no social, começou numa brincadeirinha e culminou numa exposição pública. Isso é demonização. Tudo que você perde o controle, ok? Às vezes é só uma amargura, é só uma bronquinha, é só um desacordo. Eu não gostei muito do Alessandro. O Alessandro pegou pesado comigo, brigou comigo, falou mal de mim. Não, mas eu já resolvi, eu amo o Alessandro, sabe? Eu já perdoei ele. No particular, eu comecei deixando só uma ponta de amargura, mas quando eu chego em casa, eu já começo a dar vazão para isso. Aquele Alessandro, ele disse que é pastor, mas não tem nada de pastor não, hein? Olha como ele me tratou. E de repente eu pego o que começou no secreto e começo a transformar isso numa pública, ação pública. Começou pequeno e perdeu o controle. Isso pode ser influência de demônios na sua vida. Uma brincadeirinha, estou fazendo nada, não tem ninguém em casa, estou de boa, não é verdade? Ninguém está vendo. Vou dar uma passadinha naquele sitezinho ali. Aquele sitezinho vem umas mulheres bonitas, umas mulheres sem roupa, nada a ver. Tenho controle, sei de tudo. O Espírito Santo está em mim, sou poderoso, isso aqui não vai me dominar não. Dá só uma passeadinha ali no site. Se você está debaixo de influência demoníaca, começa com uma brincadeirinha, começa com uma visitinha, de repente aquilo começa a crescer, e agora você não consegue ver uma mulher chega perto de você, você fala: sangue de Jesus, pastor, misericórdia, olha o tipo das roupas que essas irmãs estão usando. Meu irmão, não é as roupas das irmãs, é você que está debaixo de influência. Tem alguém aí? Tudo começa no secreto, começa ali com nervosismo em casa. De repente você se torna uma pilha de nervos, estoura com todo mundo, briga com todo mundo. Você passa a ser aquela pessoa insuportável. Isso pode ser influência demoníaca na sua vida, e você precisa entender isso. O que são demônios? Aquilo que domina e que eu não tenho controle. Começa como um pequeno hábito, começa como uma brincadeirinha e se transforma numa ação pública. Influência demoníaca. Não, só vou fumar um baseadinho aqui com os meus amigos. Sabe, maconha, né? Maconha não vicia, maconha não faz mal para ninguém, né? Tô até liberando a maconha. Mas se você está debaixo de influência demoníaca, do baseado, daqui a pouco você está no crack, e você está largando tudo, deixando família, deixando esposa, deixando tudo que você tem, porque debaixo de influência demoníaca. Começa com pequenas ações e explode em grandes atos públicos. Estão entendendo? Quantos estão aí? Amém? Então isso é demônio. Agora, qual a diferença entre demônio e carne? Porque demônio, querido, quando eu identifico que é demônio, o que eu tenho? Eu tenho o ministério da libertação. Eu me levanto e eu expulso demônios. Eu me levanto e eu declaro até a derrota dos demônios. Querido, a coisa mais gostosa que existe é expulsar demônio. A coisa mais gostosa que existe é ver demônios apavorados, demônios amedrontados, demônios afugentados. Como é bom expulsar demônios. Sai espírito de morte, espírito de miséria, espírito de drogas, espírito de prostituição, sai da minha vida. Que deles saem, a Bíblia diz que eles saem gritando, eles saem correndo, eles saem sem saber para onde vão. Aleluia. Querido, esse é o status do demônio. Se Satanás tivesse um Facebook, uma página no Facebook, esse seria o status dele. No teu status do Facebook está lá, né? Me sentindo abençoado, me sentindo feliz, me sentindo com fome. Não sei qual que é o teu status. Mas o status de Satanás no Facebook é derrotado, humilhado, envergonhado, desarmado, sem força, desesperado.
descasado. Esse é o status de Satanás. Então quando você entra diante de uma ação demoníaca, você olha de cima para baixo, e você pisa a serpente, você pisa os escorpiões, você se levanta contra ele, e ele não pode fazer nada contra você. Aleluia! Você tem uma autoridade, você tem o ministério da libertação, você foi ungido pelo Espírito de Deus. Aleluia! Quantos estão aí? Aleluia! Quando é demônios, você expulsa. Agora quando é carne, e o que é carne? Carne é aquilo que você foi antigamente. Carne é a tua natureza caída, é aquilo que você era antes de aceitar Jesus. Enquanto demônios você expulsa, a carne você tem que morrer. Tem que morrer. Querido, sabe qual é a grande batalha da sua vida? É que você está muito vivo. Você está muito vivo. Você é cheio de si. Você é cheio do teu querer. Você é cheio das tuas vontades, cheio dos seus achismos. Não, eu não concordo. Não, eu não penso assim. Não, porque eu é do meu jeito. Não, é porque eu sou assim mesmo, não levo desaforo para casa. Ei, você tem que morrer. Você está muito vivo. A Bíblia diz: se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele fica sozinho, ele não dá fruto. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Tem muito crente que está muito vivo. Tem muita carne aí, querido, você está cheirando churrasco. E por isso que muitas coisas erradas estão acontecendo. Por isso que ninguém te agrada. Por isso que nada te satisfaz. Por isso que você implica com tudo. Por isso que você tem tantas dificuldades de relacionamento. Demônio, você expulsa em nome de Jesus. A carne, você tem que ir para a cruz. Aleluia. Ah, pastor, mas a minha mulher quer mandar, a minha mulher quer me dominar. Ei, irmão, vai para a cruz. Pastor, mas meu marido quer dominar tudo, meu marido quer fazer tudo, meu marido quer me escravizar, meu marido. Ei, irmã, você está muito viva. Vai para a cruz. Quantos querem ser discípulo de Jesus aqui? Aleluia. Jesus falou: você quer ser meu discípulo? Quantos querem? Levanta a mão aqui. Você sabe o preço do discipulado? Já calculou o preço de ser discípulo de Jesus? Jesus falou: você quer ser meu discípulo? Então pegue cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E aí Chapolin interpretou e disse: siga-me os bons. Siga-me os bons. Tem que morrer, querido. Você quer ter um casamento melhor? Você tem que morrer. Você está muito vivo. Não conseguimos pastorear você, sabe por quê? Você está muito vivo. Tua carne está muito viva. Tua natureza está muito evidente. Sabe por que você não consegue viver outra vida? Você não consegue desfrutar de todas as promessas de Deus? Porque você é muito arrogante. Você está muito vivo. O apóstolo Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. Amém? Eu já estou crucificado com Cristo. E já não vivo mais eu. Não vivo mais, o que significa isso? Estou morto. Estou morto. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos podem dizer que Cristo vive em mim? Aleluia! Cristo vive em mim. Aleluia! E essa vida que você está vivendo agora, essa vida já não é tua mais. Você não vive mais você, mas agora você vive para o Filho de Deus, para Jesus Cristo. O demônio você expulsa, a carne você morre. Você precisa vencer. Sabe de uma coisa? Há muitos crentes que já foram libertos, mas esqueceram de morrer. É, pastor, mas é meu temperamento. É porque eu não sei o que lá. Não, querida, não é temperamento não. Você está muito vivo. Muito vivo. O pecado domina tanto você, sabe por quê? Você está muita carne. Então você tem que morrer. Alguém conceitou isso dizendo o seguinte: a carne é como a carcaça de um animal morto. E os demônios
são os urubus que vão para essa carne. Alô? Enquanto a carne tiver, os demônios estarão aí. Enquanto a carne estiver em evidência, os demônios vêm pelo cheiro da carne. Querido, diga assim: eu tenho que morrer, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que tomar a minha cruz. Amém? Vamos avançar, querido. Qual a característica de uma pessoa debaixo de influência de demônios? O que caracteriza? Se fosse para dar uma palavra, dar um conceito em uma palavra, o que caracteriza uma pessoa demonizada? Essa pessoa é inquieta, essa pessoa é perturbada, é uma pessoa que não tem paz, é uma pessoa que não tem descanso, é uma pessoa que sempre está envolvida em crise, sempre está numa briga, sempre está numa crise, sempre está num desconforto, sempre está numa insatisfação, sempre está com alguém em conflito, sempre está com alguém brigando, sempre está com alguém em desconfiança. É uma pessoa que sempre está envolvida com drogas, pornografia, brigas, intrigas, sempre está buscando por aceitação. Uma pessoa nesse status, uma pessoa que apresenta essas características, essa pessoa pode estar debaixo de influência de demônios. Amém? Queridos, agora a questão é: por que, pastor? Por que as pessoas ficam demonizadas? Por que as pessoas ficam debaixo de influência de demônios? Por que crentes ficam debaixo de influência de demônios, queridos? Por que cristãos tão bonitinhos como eu e você, os demônios podem nos influenciar? Quantos querem saber por quê? Diga assim: fala, pastor. Aí você me motiva, aí nós, vamos indo. Queridos, quando as muralhas de proteção ficam baixas, quando você baixa as muralhas de proteção, você passa a ser presa fácil para a influência de demônios. Quando você esquece que tem que morrer, quando você deixa de morrer, você passa a ter influência de demônios. Quando você para de orar, você deixa de orar, você não ora mais, você perdeu o prazer da oração. Alguns, a única experiência que eles têm com oração ou com a Bíblia, eu sei que aqui não, mas lá na igreja da China é assim, os pastores contam pra gente. A única experiência que eles têm com a Bíblia ou com a oração é quando vem num culto. Eles lembram: é verdade, tem uma Bíblia, o pastor põe lá no telão e aí a gente lê junto e tal. Quando você baixa o muro de proteção, querido, no Velho Testamento, a característica de uma cidade protegida era de acordo com o tamanho da sua muralha. A maior estratégia de guerra era construir uma cidade, cercá-la de muros, e o inimigo ele vinha com armas. Foram desenvolvidas grandes tecnologias de armamento para destruir as muralhas da cidade, porque se eu destruir as muralhas, eu venço aquele território, eu conquisto aquele território. Quando você deixa de jejuar, quando você deixa de vigiar, Jesus fala assim: vigiai e orai, para que você não entre, para que você nem sequer entre em tentação. Queridos, antes você orava pelos teus negócios. Quando você começou a tua empresa, quando você começou o teu trabalho, você orava, você profetizava, você repreendia a falência, você repreendia o mau negócio, você estava sempre vigiando e declarando que o teu negócio ia prosperar. Agora passou o tempo, você mudou a tua mente e você acha que o teu negócio depende da crise econômica, depende da posição econômica da nação, depende de como está a bolsa de Chicago, depende de como está o mercado na Alemanha. Se melhorar, eu vou prosperar. Antes não era assim. Antes você cria, antes você repreendia os demônios e antes você se estabelecia. Você chegou onde está porque você creu que Deus tinha um negócio para você. Antes você orava pelo teu casamento. Para casar você orou, você jejuou. Oh Deus, é ele, é ela, eu quero ele, eu quero ela. E você orou. Quando vocês casaram, vocês oravam. Quando vocês sentiam ameaçados, vocês oravam. Hoje você acha que não precisa orar, que não é mais bem assim. Qualquer coisa é porque ele é ruim, é porque ela é ruim. Você baixa a guarda, você baixa as muralhas, e agora o inimigo entra, e o inimigo te desafia. Queridos, muitos na igreja estão debaixo de influência de demônios. Muitos, infelizmente muitos não perdoam. Muitos estão debaixo de raiz de amargura. Muitos deixam as raízes de amargura brotarem e até lá no fundo.
e ficam magoados, ficam amargos. Tem irmão que você não pode falar nada. Se Deus o livre, se você pisar no calo dela, Deus o livre, se você não fazer a vontade delas, ela está tão amarga que ela fica azeda. Claro que aqui não tem assim, né? Muitas pessoas amargas dentro da igreja, muitas pessoas debaixo de influência. Querido, quantas pessoas estão aí debaixo de influência de medicamento, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para rir, remédio para chorar, remédio para levantar, remédio para andar, remédio para sentar. O remédio agora é o meu Senhor. Antes não era assim. Antes eu dizia: enfermidade sai, enfermidade eu não aceito. Hoje o teu Deus é a psiquiatria, ou a psicologia, ou a indústria farmacêutica. Ô irmão, vamos orar. Não, eu oro sim, pastor, mas eu já passei lá na farmácia, comprei essa pastilhinha aqui, ó, tomar todo dia, 3 vezes ao dia, eu estou firme. Quantos estão debaixo de depressão? Porque não creem na libertação, não creem na autoridade que Jesus te deu, não creem que há um ministério de libertação colocado na sua vida. Quantos estão aí? Querido, eu não sou contra a psiquiatria, não sou contra a psicologia, afinal de contas eu tenho uma filha que é psicóloga, não é esse o caso, mas é onde está a influência na sua vida. Até onde você crê no ministério da libertação? Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra? Querido, deixa eu entrar aqui rapidamente na doutrina do que eu estou falando com você, na doutrina do que está sendo ministrado aqui, ok? 4 ênfases do ministério de Jesus. Diga: 4 ênfases. Põe para mim Mateus capítulo 4, versículo 23, e vamos expressar as 4 ênfases do ministério de Jesus. Olha só, a Bíblia diz: e percorria Jesus toda a Galileia. Diga assim: ensinando. Diga: ensinando. Ensinando nas sinagogas, pregando. Diga: pregando o evangelho do reino e curando. Diga: curando. Então veja bem, nós temos 4 ênfases: ensinar, pregar o evangelho do reino, curar os enfermos. Ok? Vamos para o próximo versículo. Assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, e endemoniados, e lunáticos, e paralíticos, e ele os curou. Aleluia! Querido, no ministério de Jesus nós vamos encontrar o resumo do ministério de Jesus. O que Jesus fez? O que ele fez e definiu o seu ministério? Ensinou, pregou o evangelho do reino, curou os enfermos e expulsou os demônios. Isso resume toda a trajetória do ministério de Jesus. O que ele fez? Ensinou, pregou, curou e libertou. Amém? Queridos, se nós colocarmos isso num bolo, é um bolo, e dividirmos esse bolo em 4 fatias, nós vamos dizer o seguinte: para cada ministério, para cada ação do ministério de Jesus, ele enfatizou 25% da sua vida nessa ênfase. 1/4 do ministério de Jesus foi para ensinar, 1/4 foi para pregar, 1/4 foi para curar, e 1/4 foi para expulsar demônios. A pergunta que eu fiz, e eu me choquei diante disso, foi: uau, quanta ênfase Jesus deu no ministério da libertação. Que tremendo! Para quem anda mais perto de mim aqui, o ministério, as lideranças, eles sabem que nós aqui na igreja, eu tenho como meta, eu tenho como método para seguir. Durante os 4 domingos do mês, no primeiro domingo do mês, nós pregamos o evangelho do reino, a visão do reino. Queremos ativar o reino de Deus na sua vida, a mensagem do reino. No segundo domingo do mês, nós pregamos e ensinamos com o caminho da intimidade que você tem que ter com o Espírito Santo, intimidade que você tem com Deus. No terceiro domingo do mês, nós ativamos em você a promessa da saúde física, a promessa da saúde da tua emoção, a promessa de que o Senhor é aquele que te cura, que te renova, que aumenta a tua vida e te dá longevidade. E no 4º domingo do mês, todo 4º domingo do mês, que é nesse caso hoje aqui, nós pregamos sobre libertação.
Por que nós fazemos isso? Porque essas são as 4 ênfases do ministério de Jesus: ensinou, pregou, curou e libertou. Essa é a casa, aqui Jesus está nessa casa, por isso nós pregamos assim. Amém? Essa é a ênfase que nós damos. Jesus ensinava, pregava, curava e expulsava. Quando Jesus estava pregando, e mandaram alguns enviados dele, dizendo: ó, Herodes está furioso com você, Jesus. Herodes quer pegar você, Jesus. Jesus volta para os enviados de Herodes e fala: diga para essa raposa velha. Diga para essa raposa velha. Querido, Jesus chama o governador de raposa. Jesus afronta o governador, um homem endemoniado. Ele diz: diga para essa raposa velha que um dia eu expulso o demônio, no segundo dia eu expulso o demônio, e no terceiro dia eu vou consumar a obra. A ênfase de Jesus era libertar. Ministério de libertação. Amém? Ele fez isso. 25% do ministério de Jesus foi curar. Quando ele estava expulsando os demônios, todo mundo admirou e dizendo: que doutrina é essa? Que nova doutrina é essa? Ele fala e os demônios se obedecem. Ele fala e os espíritos de enfermidade saem. Ele fala e os demônios saem gritando: que doutrina é essa? Que voz é essa? Ei, querido, olha aqui para mim. Você tem uma voz. Você não é um eco. Você tem uma voz que quando você brada, quando você levanta a tua voz, os demônios tremem, as trevas se dissipam, eles recuam. Ei, diga: eu sou uma voz. Diga: eu sou uma voz. Diga bem alto: eu tenho uma voz. Diga alto, igreja: eu tenho uma voz. Tenho uma voz. Diga: eu tenho uma voz. Vocês estão fracos aqui. Diga: eu tenho uma voz. Eu tenho uma voz. Quando você erga a tua voz, querido, os demônios saem, as trevas se dissipam, a enfermidade é jogada fora, as maldições são quebradas, as trevas recuam. Aleluia! Você não é um eco, você não é só um símbolo que retire, você é uma voz profética que foi dada a autoridade do céu sobre você. Porque você não reconhece o ministério da libertação. Por isso que muitos crentes estão vivendo de cabisbaixo, morrendo, o câncer correndo, as drogas vencendo, a pornografia te dominando, porque você não abriu a tua boca ainda. Você não levantou a tua voz. Diga: eu tenho uma voz. Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele: eu tenho uma voz. Querido, levante essa voz e comece a repreender demônios. Levante essa voz e comece a repreender os espíritos imundos. Os espíritos estão perturbando você, a tua casa. Os espíritos estão perturbando a tua alma, as tuas emoções. Erga essa voz e diga: eu tenho uma voz. Aleluia! 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 Glória a Deus! Ele nos deu. E Ele nos deu o ministério da libertação. Querido, quando você vê no ministério de Jesus, nós vamos ver 5 manifestações milagrosas no ministério de Jesus. 5. Quando João o Batista manda um discípulo perguntar: será que ele é o Messias mesmo? Será que ele é o Cristo mesmo? Aí aqueles discípulos vão e perguntam para ele: você é o Messias? E Jesus devolve a mensagem dizendo: diga para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos os enfermos são curados, e os demônios são vencidos, os cativos são libertos. 5 ênfases: curou os cegos, curou os surdos, curou os mudos, os paralíticos andaram e os cativos foram libertos. Amém? Agora a pergunta: desses 5, qual é o maior? Qual é o maior milagre que Jesus operou? Dos 5 sinais miraculosos de Jesus, o maior foi expulsar demônios. O maior milagre e a maior evidência da autoridade de Jesus foi quando ele expulsou demônios. Lucas, põe para mim Lucas no capítulo 12. Preste atenção nisso. Quando Jesus estava expulsando demônios,
Ele estava lá expulsando os espíritos imundos. Os fariseus começaram a questioná-lo. Começaram a dizer: ei, você expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Você está expulsando demônio por Baal-Zebub, Beelzebub. Por isso que você expulsa. Aí Jesus fala assim: se eu expulso o demônio pelo príncipe dos demônios, e vocês, o que vocês fazem? Vocês são tudo endemoniados, Jesus está falando. Mas daí Jesus pega, põe para mim. Mas se eu pus... Não é 12. Não é esse texto aí. Mateus 12, 28. Ele fala assim: mas se eu, porém, expulso demônios pelo Espírito de Deus, é porque o reino de Deus chegou a vós. O reino de Deus chegou. Jesus está dizendo: olha, se eu expulso demônio e o Espírito de Deus está em mim para que eu possa expulsar demônio, eu não somente estou expulsando um demônio, querido, entendam isso, olha aqui para mim. Quando eu entendo o ministério da libertação, eu não somente estou expulsando um demônio, mas eu estou arrancando o império das trevas da minha vida. Eu estou trocando de reino sobre a minha vida. Eu não estou só expulsando o espírito de enfermidade. Eu não estou somente expulsando um espírito de ira. Eu não estou somente expulsando um demônio, mas eu estou arrancando o reino das trevas e estabelecendo o reino de Deus. Um novo domínio, uma nova influência, uma nova realidade, um novo governo se estabelece na minha vida. Dos cinco sinais miraculosos de Jesus, expulsar demônio foi o maior. Porque quando você expulsa um demônio da sua vida, quando você faz uma entidade sair do seu lar, não é um demônio que sai. Diga: não é um demônio, mas é um império. É um império que cai. Vocês estão aí ou não? É um império das trevas que é dissipado e o reino de Deus é estabelecido. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Muda tudo, muda tudo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quando você se levanta e entende que você tem o ministério da libertação e que flui em você o mesmo Espírito de Deus, que você habita em você o mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus, e você se posiciona e você começa a erguer a sua voz. Diga: eu tenho uma voz. Diga alto: eu tenho uma voz. E você começa a repreender, e você assume a tua autoridade e sai daqui. Sai espírito de enfermidade, sai idolatria, sai pornografia, sai maldição, sai ira, sai perturbação. Quando você se posiciona, o reino de Deus se estabelece. Aleluia! Quando você recebe essa palavra, não é expulsar um demônio. Nunca ninguém tinha visto tamanha autoridade. E agora essa autoridade está sobre você. Amém? Todos creem nisso? Você não precisa ser escravo desse remedinho que faz você dormir ou que faz você acordar. Você não precisa mais ser escravo desse remédio que faz você rir. Precisa. Ei, cadê o crente em Jesus aqui? Cadê os crentes em Jesus aqui? Deixa eu conhecer. Você tem o ministério da libertação. Diga: eu tenho o ministério da libertação. Amém. Eu tenho o ministério da libertação. Eu tenho uma voz. Eu tenho uma voz. Eu tenho uma voz. Eu não sou um eco. Eu não sou um perdido. Eu tenho uma voz. Aleluia. 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 Como vencer a influência de demônios? É uma boa pergunta, né? Como que eu venço? Para vencer, querido, tem um caminho. Quantos querem vencer? Para vencer tem um caminho. E o caminho é humildade. Humildade. A palavra do Senhor diz assim: se humilhem debaixo da potente mão do Senhor, e Ele te exaltará. Os que se humilharem serão exaltados, porém os que se exaltarem serão humilhados. Agora ouça, tem mistério aqui. Tem mistério aqui.
A Bíblia diz que aqueles que se humilharem serão exaltados, mas não aqueles que são humilhados. Os humilhados, sabe o que acontece com os humilhados? Eles são humilhados, são envergonhados, são pisados, são destruídos, são envergonhados, são destituídos, são jogados para as traças. Querido, sabe qual é o problema teu e meu? Sabe qual é o problema da igreja hoje? Sabe por que ela padece tanta influência de demônios? Porque não é humilde. Sabe quando a igreja é humilde? Quando ela cai, quando ela peca, quando ela pega num adultério, quando ela pega com a mão da botija roubando, aí ela vem com aquela cara de Madalena arrependida, vem com um cachorrinho com o rabinho no meio das pernas: me perdoe minha esposa, me perdoe pastor, me perdoe patrão. Você não veio humilde, você veio humilhado, envergonhado. Pegaram você com a boca na botija. E sabe o que acontece com os humilhados? Eles são pisados. Satanás sobe de cavalo em cima de você, acusa você, condena você, rouba as tuas energias, tira você da presença de Deus, e talvez você nunca mais se levanta. Sabe por quê? Porque você não foi humilde. Porque quando estava sendo tentado, quando você estava correndo perigo, você nunca pediu ajuda. Você nunca chegou: pastor, me ajude, ore comigo, não me deixe sozinho, eu não sei andar sozinho, eu vou cair, alguém, socorro. Porque até hoje eu não me lembro, e eu desconheço alguém que estava em perigo, pediu ajuda e a igreja não socorreu. Eu já saí da minha cama de madrugada para socorrer irmão, discípulo que estava sendo tentado pelas drogas. Eu fui lá, tirei ele da porta do traficante, levei para minha casa dizendo: você não vai cair não, meu irmão, porque foi humilde. Por que você não é humilde? Para reconhecer que você é falho, que você está debaixo de influência, que você está sendo tentado, que o diabo está se levantando e que você precisa de ajuda. Por que você só vem, desculpe a expressão, quando a iaca está feita? Aí é tarde demais, querido. É difícil consertar um casamento que foi atacado pelo adultério. Como é difícil, né, Jorge? Como é difícil restaurar um casamento que o adultério destruiu. Mas não precisava, se você fosse humilde e pedisse ajuda antes de cair. Pastor, vem comigo, eu não posso ficar sozinho. Se eu ficar sozinho eu vou cair, eu sou muito fraco, eu preciso me fortalecer antes. Não, sou orgulhoso, eu posso, eu sou o cara, isso aqui eu tiro de letra. E por causa disso, querido, muitos estão humilhados. A Bíblia diz: aqueles que se humilharem serão exaltados. Que está na hora de você ser mais humilde. Quando o teu discipulador chegar perto de você para trabalhar com você, seja humilde. Abra as tuas fraquezas. Conta que você está sendo tentado. Conta que você está passando por perigos. Se você se humilhar, a potente mão do Senhor te levantará, e você vai ser mais do que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Quantos creem nessa palavra? Aleluia. A Bíblia diz: aqueles que se humilharem eu vou exaltar, mas aqueles que se exaltarem eu vou derrubar. Por isso que você está debaixo de influência. Como a igreja está orgulhosa, como os homens são tão orgulhosos. Eu já tive experiência de sentar na frente do homem e falar: olha aqui no meu olho, você está fazendo adultério, não está? Não, pastor, está louco? Eu, misericórdia, sou uma bênção. Minha mulher confia em mim plenamente. Eu, Deus o livre, sai amarrado. Ficou até chateado comigo. Passou um mês, a gente descobriu. O cara estava pulando a cerca já fazia muito tempo. Orgulho. E depois que a casa caiu, põe um rabinho no meio das pernas: me perdoem, me ajudem,
Querido, é difícil. É difícil. A gente até é bonzinho, a gente até é misericordioso, a gente até abraça. Mas quão difícil é levantar alguém que foi pisado por Satanás. Você não precisa disso. Amém? Olha para o teu irmão ao lado e diga assim: aqueles que se humilharem. Diga: aqueles que se humilharem. Aqueles que se humilharem. Aqueles que são humildes. O reino dos céus é dos humildes. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Deles não é o reino das trevas, deles é o reino dos céus. Quantos querem herdar essa herança? Seja humilde, meu irmão. Converse mais com a tua esposa, com o teu marido. Fale mais das suas fraquezas. Para encerrar, aleluia, aleluia, glória a Deus. Está cansado, estou batendo demais, né? Para encerrar, somente 2 pessoas, somente 2, pastor Paulo, somente 2 pessoas conseguem viver livres da influência de demônios. Somente 2 pessoas. 2, não mais que isso. Jesus, quando falou sobre o reino de Deus, ele falou assim: o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam são os que se apoderam dele. Ele não está falando de salvação. A salvação, o esforço é mérito de Jesus. Mas o reino de Deus, o esforço é mérito meu, é teu. E Jesus está falando: se você quer, você tem que fazer força, meu irmão. Hoje você entrou no reino dos céus. Hoje as portas do reino se abriu para você. Só que agora você tem que levantar suas mãos e ser forte. Porque o reino dos céus é dos valentes. O reino dos céus é dos corajosos. O reino dos céus é dos machos. Aleluia! Somente 2 pessoas. Agora é aquela hora que você fala: qual, pastor? Me ajude, né, lindão? Então eu vou ficar mais meia hora me enrolando aqui. 2 pessoas. Primeira pessoa. Aqui é desesperada. Desesperada. Ela diz: eu não posso mais viver assim. Chega. Não dá mais. Não quero mais. Eu estou dando um basta nisso tudo. Ela assim fica indignada. E ela entra num desespero dizendo: ou é assim ou eu morro. Porque tem que ter força, tem que ter decisão. Porque você tem que sair de um reino, de um império, e entrar num outro reino. E a Bíblia diz que só os esforçados é os que fazem isso. Esses que lá na China, né? Aqui não, né, Jorge? Esses crentes meia boca lá na China, que só oram quando vem no culto, só abrem Bíblia quando, né, o pastor diz: cadê a Bíblia? Esses estão correndo risco. E talvez por isso você está tão enrolado. Então, primeira pessoa que vai conquistar e ser livre da influência de demônios: os desesperados. Quantos querem ser desesperados aqui? Aleluia, glória a Deus. Recebe o reino de Deus, recebe o ministério da libertação. Segunda pessoa: aqueles que reconhecem que estão debaixo de influência de demônios. Se você reconhece que os demônios estão influenciando a sua vida, você é candidato a ser um vencedor. Se você for humilde o suficiente, que você está debaixo de influência, você está debaixo do espírito de ira, do espírito de prostituição, do espírito de adultério, do espírito de enfermidade, do espírito de miséria. Se você reconhece, então você começa a se levantar e o Espírito de Deus começa a te fortalecer. Quantos querem ser essas pessoas? Quantos nós temos aqui que estão desesperados por algo novo? Quantos aqui reconhecem que estão debaixo de influência e não querem mais ser assim? Oh, querido, você é uma voz. Diga: eu sou uma voz. Diga: eu sou uma voz.